Olá, crianças, tudo bem? Nessa primeira aula nós vamos falar sobre introdução à sociologia, um assunto que vai dar margem para a gente poder começar a entender em que contexto que nasce a sociologia, onde ela está localizada, né? Quais as disciplinas que estão envolvidas no conhecimento da sociologia, como ela se enquadra dentro do conjunto do conhecimento humano, né? Então, por isso, nós vamos começar falando sobre a introdução à sociologia. Para falarmos de introdução à sociologia, primeiro a gente tem que separar os tipos de conhecimento. Existem várias formas de se olhar, de se classificar os tipos de conhecimento, mas a maioria dos livros didáticos são unânimes em mostrar os tipos de conhecimento em 4 categorias básicas. A primeira categoria é o conhecimento científico, a segunda categoria, o conhecimento religioso, a terceira categoria, o conhecimento filosófico e, por último, o senso comum. O que são essas 4 categorias, então? Todos nós somos capazes de produzir conhecimento, mas existem diferenças na forma como esse conhecimento é produzido. E de acordo com essas características, do modo como esse conhecimento é produzido, é que a gente vai separar entre um e outro. O primeiro, vamos lá, o conhecimento científico. O conhecimento científico ele é baseado em métodos rigorosos de investigação. Ele caracteriza-se por ser passível de crítica, de correção e de refutação. O que significa essas 3 categorias? Primeiro, um conhecimento que se pretende absoluto não pode ser científico, então ele tem que ser passível de crítica. Ele tem que ser passível de correção. Quantas vezes o conhecimento científico já foi corrigido, já foi aperfeiçoado, né? Já foi modificado? E de refutação também. Se você não puder testar o conhecimento para ver se ele é verdadeiro ou falso, se ele não puder ser avaliado e, em alguns casos, ser refutado, como algumas teorias científicas já foram refutadas, depois que apareceram outras mais abrangentes, mais interessantes e mais complexas e concretas a respeito de determinado assunto, então ele pode ser refutado. Então, esses métodos rigorosos de investigação incluem pesquisa, inclui instrumentos, né, as tecnologias usadas para, às vezes, testar, avaliar, repetir inúmeras vezes algumas experiências até que ela dê certo, até que ela dê o resultado esperado, ou até que ela dê o resultado que se planejava que ela pudesse dar, né? E ele pode absorver o conhecimento científico, inovações e expandir permanentemente a sua área, o seu escopo, a sua área de abrangência ou área de atuação. Conhecimento científico, portanto, é um conhecimento que precisa ser muito seriamente trabalhado para que seja dito conhecimento científico. Não é qualquer tipo de conhecimento que a gente vai dizer que é científico. O conhecimento religioso. O conhecimento religioso se sustenta na crença em uma realidade exterior ao mundo, que ultrapassa os limites do mundo material físico, né? Que transcende, que é transcendente. E ele influencia a nossa percepção e a nossa explicação da realidade social. Então, através desse conhecimento, o conhecimento religioso, ele não deixa de ser válido, não é porque ele não é científico que ele não tem o seu valor, e ele produz alguns conteúdos que extrapolam os limites do conhecimento científico. Justamente por tratar de questões e de alvos de investigação que são mais exteriores ao mundo, né? Mais transcendentes ao mundo material. O conhecimento filosófico.
O conhecimento filosófico, ele busca a compreensão do significado e da origem das coisas. O conhecimento filosófico é bem antigo, né? A filosofia ela tem mais história, vamos dizer assim, do que a ciência propriamente dita. Apesar de elas nascerem num momento mais ou menos parecido, mas a ciência só foi se solidificar muito posteriormente e produzir muito mais conhecimento muito posteriormente. A filosofia não, ela já está aí há mais tempo, né? Menos tempo do que o religioso e há mais tempo do que o científico. E ela busca o significado, a origem das coisas, valendo-se do pensamento racional e lógico. O que é o pensamento racional e lógico? Lógico, né? É o pensamento que busca as regras da produção de linguagem, da produção matemática até, e junta essas duas coisas e vê uma lógica nas afirmações e vê uma lógica nos conteúdos, e que eles sejam realmente racionais, que não sejam coisas ilusórias, que não sejam coisas falsas, né, falácias. Quando a gente pensa em pensamento filosófico, a gente pensa que não há uma preocupação de validação científica, mas há uma preocupação de validação lógica. E a lógica é uma ciência já mais antiga, é um modo de investigar as frases, as premissas, as afirmações, para encontrar nelas a veracidade ou a falsidade, né? A validade ou a não validade das afirmações e ver se elas concordam e são coerentes umas com as outras, para que você possa dizer que aquele conhecimento é lógico. Quando você vê uma frase que não tem lógica, ela salta aos olhos. Entrou no carro por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver. Por que você tacou a pedra? Likey. Você vê que não tem lógica aquele conhecimento. As frases sem lógica geralmente nos causam um estranhamento, nos causam uma sensação de peraí, a pessoa notou que não tem coerência no que ela está falando? Parada chata. Só bagunça. Eu não tinha feito isso porque fica trabalhando no meu corpo e sabendo que o meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito. Você está arrependido de ter... Likey. Então, o conhecimento que a filosofia produz, ele é validado logicamente, pela racionalidade, pela lógica, mas não necessariamente pelas pesquisas como é o conhecimento científico. Por último, o senso comum. O que é o senso comum? Ele é um conhecimento baseado na experiência, né? Meio assim empírico, com as coisas que você vai vivendo no dia a dia, e naquilo que nos é transmitido nas relações do dia a dia também, nas relações cotidianas, nas opiniões, nas ideias, nas concepções que prevalecem em determinado contexto social. Então, por exemplo, algumas pessoas diziam há um tempo atrás que comer manga e beber leite fazia mal, né? Era algo do senso comum. O que caracteriza o senso comum? Ele é inválido? Não, ele é um conhecimento. Até que se prove o contrário, ou até que se traga um conhecimento ou outro que possa validá-lo, que possa cientificá-lo, ou tentar colocar uma razão lógica para que ele exista e que ele se adeque às condições de um conhecimento filosófico ou científico, e desde que ele não seja um conhecimento religioso, ele é um conhecimento do dia a dia, do senso comum. O que é preciso ter cuidado? É de não pegar as coisas tratadas no senso comum e dizê-las de modo como se fossem científicas, né? Então a gente precisa separar o que é científico, o que é religioso, o que é filosófico e o que é senso comum. Geralmente o senso comum ele antecede alguns outros tipos de conhecimento. Você precisa de primeiro sair do senso comum, testar as hipóteses, avaliar aquele conhecimento para transformá-lo em um outro tipo de conhecimento científico, filosófico, religioso. Você pode ir modificando
mas o senso comum ele entra mais no campo das opiniões, ele está mais no dia a dia. Tem gente que o chama de sabedoria popular, então ele fica nesse meio caminho aí, que ele não é nenhuma coisa muito profunda, ele está na superfície do conhecimento, ele não é algo profundo. Bom, crianças, agora a gente precisa de pegar todos esses conhecimentos que nós vimos e achar onde que a sociologia entra nessa história. Ela é um conhecimento científico, ela é religioso, ela é filosófico, ela é senso comum. No começo, talvez fosse um senso comum, né? Os problemas que a sociologia pensava, talvez antes dela existir como ciência, não tivesse uma comprovação, uma forma de você dizer que ele era um conhecimento científico. Mas desde que as ciências humanas começaram a existir e desde que Émile Durkheim, que é um dos pais da sociologia, criou um estudo acadêmico voltado para as causas sociais e não psicológicas do suicídio na França, o conhecimento sociológico entrou para o rol das ciências acadêmicas, né? E aí, esse conhecimento, então, da sociologia, que nós vamos ver a partir de agora, mas daqui para frente, né? Depois desse primeiro capítulo, dessa primeira aula, a gente ver quais foram as bases que deram estruturação ao conhecimento da sociologia. Mas o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico que a gente transmite principalmente para alunos do ensino médio é dividido em algumas partes também, em 4 partes, que a gente chama de áreas do conhecimento. Essas áreas do conhecimento a gente divide em quatro partes, sendo a primeira as ciências humanas e suas tecnologias, a segunda as ciências da natureza e suas tecnologias, a terceira linguagens, códigos e suas tecnologias mais redação, e por último matemática e suas tecnologias. Essas são as áreas do conhecimento, separadas principalmente para o ensino médio, que englobam os conteúdos que são exigidos, por exemplo, numa prova de vestibular, numa prova de Enem, principalmente. Então, como a gente está sempre falando do conhecimento do ensino médio voltado para as provas de Enem, para aquelas pessoas que querem prestar o Enem para tentar numa faculdade, então a gente divide também essas áreas do conhecimento da mesma forma que o Enem as distribui nos seus cadernos para as provas, né? E aí as ciências humanas e suas tecnologias são a história, a geografia, a filosofia e a sociologia. Então, onde que entra a sociologia? Nas ciências humanas e suas tecnologias. Essa área se caracteriza por ter um objeto de estudo complexo em que o pesquisador e o seu interesse investigativo se confundem, ou seja, quando eu vou investigar um fenômeno social, eu faço parte desse fenômeno social. Quando eu vou estudar o comportamento humano, eu faço parte também, eu também tenho comportamento humano porque eu sou ser humano. Então, pesquisador e pesquisado se confundem, desafiando essa neutralidade científica que fica mais difícil de ser neutro, de ser imparcial, né? E de produzir um conhecimento científico de consistência. As ciências da natureza e suas tecnologias. A química, a física e a biologia. O objeto de estudo da química, física e biologia é mais neutro à ação do pesquisador. Não completamente, né? Mas é mais neutro. E o instrumental técnico, tal como microscópio, exames laboratoriais, dentre outros, eles colaboram positivamente para uma maior neutralidade. Não quer dizer que essa neutralidade seja absoluta, não. Então, a gente já teve vários questionamentos dessa neutralidade científica, né? Que seria assim, você produzir um conhecimento sem tomar parte nele, sem você se comprometer com a sua opinião nesse conhecimento, que é mais comum no senso comum, né?
Mas por último, as linguagens, os códigos e suas tecnologias e a redação, que entram português, literatura, redação, língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologia da informação e da comunicação. Essas se utilizam bastante da lógica e dos códigos. Então, a lógica e os códigos são muito fortes na linguagem e nos códigos de suas tecnologias e também na redação, né? E por último, matemática e suas tecnologias, que se utiliza da lógica e dos cálculos e, apesar de ser utilizada para a comprovação de vários experimentos científicos, ela, como todas as ciências, são invenções humanas. A matemática também é uma invenção humana. Então, a gente nunca pode perder de vista tudo isso, né? Que todas as ciências foram criadas por nós. Senão a gente acha que já é assim desde que o mundo é mundo e que já nasceu assim e que não pode haver modificações. Não. A gente precisa sempre estar questionando. Conhecimento sociológico, principalmente, vai sempre questionar a naturalização das coisas criadas pelos homens. Desnaturalizar essas coisas. Então, esse é o primeiro capítulo, a primeira aula da introdução à sociologia. Eu vou colocar aqui questões para serem respondidas em aula, que a pessoa que não assiste às minhas aulas, não é meu aluno na sala de aula, não vai ter acesso senão por aqui, né? Os outros alunos terão, os que já assistem minhas aulas terão isso ou na apostila, ou eu vou passar essas questões durante a aula para que sejam respondidas. Mas aqui na descrição, logo abaixo, eu vou colocar 5 questões para você em casa, se quiser responder, pensando nessas informações que eu te passei agora, ajuda a fixar seu conhecimento. Até lá, você que não é meu aluno, se inscreva no canal. Você que já é meu aluno, também pode se inscrever e pode clicar no gostei. Nosso interesse não é a monetização do YouTube, mas caso ela venha também, né, toda contribuição é válida. E para às vezes a gente melhorar, né, o conteúdo das aulas, a qualidade do material usado para apresentar esses vídeos. Tá bom? Obrigado, um abraço.